Olá, vamos conversar um pouquinho? Nós vamos juntar os conhecimentos que a gente já falou aqui sobre pensamentos adaptativos com o nervo vago e com o estresse. Vou explicar um pouquinho esse esquema que eu fiz aqui atrás de mim. Talvez vocês não vão enxergar muito bem, mas eu vou tirar uma foto e vou postar também. Pois bem, todos nós, seres humanos, quando nos encontramos com uma situação fora de nós que exige uma adaptação, a gente entende essa situação como uma situação de estresse. Ou seja, o estresse é algo que exige uma adaptação. O estresse pode ser causado por algo fora de mim, um acidente, a perda de um familiar, ou mesmo coisas boas também são estressantes às vezes. Passar um concurso, ter que morar fora, casar para algumas pessoas, pelo montão de coisas que representa, pode ser uma situação estressante. Não importa, a gente não está aqui para avaliar se está certo ou errado. Sempre o importante é como eu me sinto em relação àquilo. Não existe certo ou errado. Então, perante uma situação de estresse, eu tenho que ter uma adaptação. Toda adaptação, gente, nos coloca, nós seres humanos, numa percepção de luta e fuga. O que o meu corpo pensa? Eu tenho que lutar contra aquilo ou eu tenho que sair correndo. Isso pode acontecer literalmente porque é um comportamento que nós trazemos dos nossos ancestrais lá dos homens das cavernas, né? Ou seja, ou eu luto por alguma coisa acontecendo, ou eu tenho que fugir para a minha sobrevivência. Isso também acontece na nossa cabeça. A gente às vezes acontece algo, ou a gente se estressa com algo, e nós ficamos nesse mesmo comportamento mental de luta ou fuga através dos nossos pensamentos, da repetição dos pensamentos. Então, quando uma situação de estresse acontece que eu me tensiono, a primeira coisa que acontece dentro do nosso corpo é um estímulo do nosso córtex pré-frontal. E a primeira coisa que esse córtex pré-frontal faz é, ele nos leva a uma reação, ele nos torna reativo, porque eu preciso me defender, eu preciso sobreviver àquilo que está me deixando estressado, aquela situação que eu preciso. Depois que eu tenho uma primeira reatividade, que eu faço algo, que pode sair correndo, que pode ser brigar, que pode ser até ficar justificando na minha cabeça se eu tô me estressando comigo mesma. Independente disso, depois da reatividade inicial da situação, o que acontece? Eu fico entrando em pensamentos mais elaborados. Eu começo a construir pensamentos e hipóteses. E aqui é que eu digo para vocês que os pensamentos adaptativos, eles entram muito bem. Por quê? Porque eles não têm nada de adulto, como eu já disse outras vezes, e eles fazem a gente ficar em pensamentos, por exemplo, de catástrofe para as coisas, de se eu tivesse feito isso, de desqualificação do outro, de desqualificação por mim, ou se alguma coisa muito boa acontece, eu acho que eu não sou merecedor. São 18 tipos, lembram? Então, eu entro nesses comportamentos adaptativos, aonde eu fico também desconfortável, também sob estresse, mas eu fico justificando e pensando baseado nas minhas crenças. Pois bem, ideia onde que entra o nervo vago, que nós fizemos exercício de respiração. O nervo vago é no nosso corpo, gente, muito importante. Ele começa lá no sistema nervoso central, ele desce por aqui no nosso pescoço, por isso que a respiração massageando o pescoço é importante, e ele vai se ramificar na laringe, no pulmão, no coração, no estômago, no intestino. Então ele desce se ramificando por todo o nosso corpo. E ele tem a função de levar estímulos para o corpo e trazer estímulos de volta para o sistema nervoso. Então vamos pensar assim, eu estou resumindo, tá, gente? Vamos pensar assim, se eu estou estressada com o pensamento, se eu acho que eu não sou capaz, ou se eu fico fazendo uma catástrofe de uma situação, aumentando ela, que informação eu estou dando para o meu corpo para que ele leve para todos os meus órgãos? Já pensou nisso? Existe uma intimidade, uma sincronicidade muito grande. Então, quando a gente faz certos exercícios de respiração, respiração abdominal, quando tu respira
E tu expira contraindo bem o teu abdômen em direção às costas. Tu tá empurrando todos os teus músculos em direção à coluna, onde existem ramificações do nervo vago. Quando tu massageia aqui assim, quando tu faz uma respiração e canta um mantra, tipo ou música que tu goste, tu está reverberando também aqui. Isso vai te fazer e estimular o nervo vago, segundo os estudos que existem. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que os nossos pensamentos, mesmo que eu tenha insistido muito ultimamente, que eles não são verdades, que muitos deles não representam o que a gente sente, mas uma percepção equivocada sobre as coisas, as nossas crenças, que não tem adulto nisso, você precisa entender que é tão importante tu dar conta deles, porque esses pensamentos, através dos estímulos que o nervo vago leva para o teu corpo, tu tá estressando junto todos os teus órgãos, causando um desconforto coletivo em ti mesmo, eu vou dizer assim. Então eu quero muito que tu possa pensar, que tu pode sentar, respirar, acalmar o pensamento, pode tomar um floral para ansiedade ou para cansaço mental, tu vai te acalmando os pensamentos e tudo isso vai sendo centrado e tu vai levando estímulos mais positivos para o teu corpo. Nós vamos fazer essa semana o exercício do nervo vago de massagear aqui assim com som, para te ajudar a criar novos hábitos de reverberar coisas boas. Desculpe o vídeo longo, espero que tenha ajudado você a compreender como tudo está interligado em nós.